Então vamos lá, gente. Agora a gente vai entrar numa parte que, pra mim, sinceramente, sempre foi tema de maior atenção dentro da toxina, porque a gente vê que muita gente faz confusão com o tema reconstituição. Então, vamos ao tema. Seguinte, quando a gente fala de reconstituição da toxina botulínica, muita gente chama isso de diluição erroneamente, né? A gente viu lá atrás que a toxina botulínica, lá atrás, alguns slides atrás, né? Que a toxina botulínica ela pode ser hiperdiluída. E aí a gente já está com a toxina pronta, da forma como ela deveria ser reconstituída, e você coloca mais soro e deixa essa toxina mais fraca. Quando você fala diluição, você está falando o nome correto para um líquido que você coloca mais líquido, um diluente. A reconstituição é o processo que acontece quando a gente adiciona o soro fisiológico estéril no poliofilizado, que é a toxina botulínica. E isso, o ato de hidratar essa toxina da forma adequada, chama-se reconstituição. Ela é feita da seguinte forma: a gente vai usar a toxina da sua marca de escolha. Aqui eu estou ilustrando com a Botox. A gente vai usar uma agulha e o calibre também. O ideal é que seja um calibre mais fino. Então, se você for usar uma agulha dessas maiores que a gente costuma ter no consultório, tentar o calibre mais fino que a gente pode usar, 21, 22. Ou a gente usa também aquela agulhinha que vem no preenchedor. Eu adoro usar aquela agulhinha do preenchedor porque às vezes ela é 30G e uma agulha 30G, nem que você queira muito, você consegue colocar tudo de uma vez. Mas às vezes a gente não tem uma agulha 30G, às vezes a agulha 30G é mais cara, então você não quer usar dessa que é mais baratinha, tudo bem. E uma seringa de 3 ml ou menor. 3, 1 ml também funciona bem. E o soro fisiológico que precisa ser estéril, ok? A gente vai ter duas possibilidades de reconstituição. Uma chamada tradicional, que é a reconstituição que está na bula do Botox, por exemplo. E a gente vai ter a reconstituição seca. É a que eu mais gosto de usar e eu já vou falar o porquê. Calma aí. A reconstituição tradicional, a gente vai usar para cada 50 unidades 1 ml de soro. Ou seja, se eu usar uma toxina de 100 unidades, eu vou colocar 2 ml de soro. 150 unidades, 3 ml de soro. 200 unidades, 4 ml de soro. São todas as marcas que têm todas essas apresentações? Não. O Zelmin, por exemplo, só tem de 100 unidades. O Botox, ele vai ter 50, 100, 150 e 200. O Dispor, ele só tem a equivalente de 200 e uma que é equivalente a 120, né? Não é nenhuma nem outra. E aí o que a gente faria? A gente colocaria uma quantidade adequada, fazendo uma regra de 3. Só que eu vou contar um segredinho para você. A toxina de Spor não cabe a quantidade de líquido para uma reconstituição tradicional dentro do frasco da de 500, que seria 4 ml. Então, o Dispor, ela é feita para ser feita uma reconstituição seca. Tá aí um dos pontos que todo mundo acha que, por isso, o Dispor também pode ser mais forte. Mas não é só por isso. Eu já vou chegar nesse ponto. Olha só como é a reconstituição seca. A reconstituição seca são a cada 50 unidades, meio ml de soro. Ou seja, para uma toxina de 100 unidades, 1 ml. 150 unidades, 1,5 ml. Você vai pegar o soro fisiológico, metade da quantidade da tradicional, né? Ó, 1 ml, meio ml. A gente vai fazer a reconstituição seca dessa forma. E aí a gente precisa entender que reconstituição é uma coisa, a forma como você fez esse preparo dessa medicação, tanto a seca quanto a tradicional, são duas modalidades corretas. Não está errado você fazer da forma tradicional. Eu prefiro a seca pela quantidade de líquido que você está injetando no paciente ser mais confortável, mas resultados, a gente tem inúmeros artigos mostrando que não tem diferença. Então você vai ter o mesmo resultado fazendo a seca, fazendo a tradicional. O risco de ter um
uma migração de material, por exemplo, aí eu, Gustavo, vozes da minha cabeça, tá? Dizem que eu acho que seria mais arriscado com a tradicional do que com a seca o material migrar. Porque você está injetando mais líquido. Então, quanto mais líquido você injeta, mais chance de você pegar uma musculatura que você não deseja. Então, se eu quero atingir um músculo específico, um músculo target, eu não quero que ele tenha um halo de difusão muito grande. Eu não quero que aquela toxina se espalhe demais. Estou botando mais líquido, eu posso acabar espalhando mais ela. Vozes da minha cabeça, tá? Seringas possíveis, tá? Eu gosto de trabalhar com a seringa resíduo zero, desse modelo aqui que vocês estão vendo, da marca Cepalab. E eu vou colocar o link aqui embaixo, o nome, pelo menos, dela, porque o link do Mercado Livre toda hora expira. E agora, nessa onda de Monjaro, essas seringas ficaram muito mais caras, tá? Então, antes uma caixa que era R$ 60, agora tá R$ 200. Estamos agora em março de 2026, né? Então a gente está passando por essa intervenção do Monjaro no mundo. As seringas de insulina ficaram inflacionadas, porque as pessoas estão comprando a tizerpatida em laboratórios de manipulação, também caiu a patente do Ozempic, e a galera está usando esse tipo de seringa para fazer a injeção, que é uma seringa que vai fazer a injeção de forma subcutânea, que vai fazer a injeção mais superficial em área corporal. Como na face o músculo é muito superficial, a gente consegue intramuscular com essas seringas, com a agulha de 6 milímetros. Então não precisa ser uma agulha de 8 milímetros que costuma ser às vezes essas seringas. Você vai comprar de 6 milímetros, já é adequada. Você vai comprar a seringa de 6 milímetros de agulha e você vai reparar que se você der um zoom aqui, a seringa de 100 é graduada. Vamos contar comigo? 100 ao 90. Então, do 100 ao 90, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 tracinhos. Concorda comigo? De espaço, eu tenho 5. Se eu andei 10 e eu tenho 5 traços, cada tracinho equivale a 0,2. Ou seja, se eu ando um tracinho, eu estou andando 0,2 ml, tá? Porque aqui cabe 1 ml nessa seringa completa. Já a seringa de 50 cabe meio ml, cabe a metade do que a seringa de 100 cabe, e ela vai estar graduada, olha só, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, ou seja, de 5 em 5. Então, quando eu andar do 45 ao 50, eu estou andando 5 tracinhos, ela está graduada de 0,1 e 0,1. Ou seja, minha gente, qual é a diferença dessa seringa da esquerda para a seringa da direita? Uma de 100 e outra de 50. Beleza, isso eu já sei. Mas elas estão graduadas diferente. Essa daqui está graduada de 0,2 em 0,2. Essa está graduada de 0,1 em 0,1. O que isso me traz de diferença? Quando eu for trabalhar com a reconstituição tradicional na seringa de 100, cada tracinho que eu andar é uma unidade. Mas se eu estiver na seca, cada tracinho são 2 unidades. Por quê? A quantidade de líquido da tradicional é o dobro da quantidade de líquido da seca. E vamos falar ao contrário agora. A quantidade de líquido da seca é a metade da quantidade de líquido da tradicional. Então, se eu estou usando a mesma seringa como unidade de medida, eu vou entender que uma seringa eu andaria uma unidade, na outra eu vou andar 2. E assim vai ser o mesmo raciocínio para a seringa de 50. Eu tenho a seringa de 50, a de 30 é graduada da mesma forma. Seringa graduada de 0,1 em 0,1. Se eu estou na reconstituição tradicional, eu vou andar uma unidade a cada 2 tracinhos. Ou seja, um tracinho é meia unidade. Na reconstituição seca, um tracinho é uma unidade. E aí fica muito mais fácil. É por isso que eu falo para o aluno que está fazendo a reconstituição seca, trabalha com a seringa de 50, que está graduada de 0,1 em 0,1. Está trabalhando com a reconstituição tradicional, vai trabalhar com a seringa de 50, você tem que saber que cada tracinho é meia unidade. É metade da quantidade de neurotoxina, porque ela está mais diluída dentro daquele soro. Concordam comigo? Não entendeu? Volta um pouquinho e tenta ouvir de novo essa explicação, porque essa parte é crucial na nossa aula de toxina botulínica, beleza? Então, vou voltar aqui só para vocês verem a diferença. Seringa de 100,
seringa de 50. Seringa graduada em 0,2, seringa graduada em 0,1. Combinado? Foi isso que eu preciso que vocês saibam sobre a reconstituição, que são as formas, falando popularmente, né? De diluir a toxina no soro, né? A forma como a gente hidrata essa toxina e os dispositivos para injeção, que são seringas com agulha fixa, resíduo zero. O que o Gustavo gosta de trabalhar, tá? Por que que o Gustavo não gosta de trabalhar com a outra seringa que é a agulha solta? Porque, gente, naquele êmbolozinho, entre o êmbolo e a agulha, o canhão da agulha, quando a gente tira, às vezes fica toxina ali e a gente perde algumas unidades, principalmente quando a gente está trabalhando com a reconstituição seca. Eu não uso a mesma seringa para fazer o protocolo do paciente completo. Eu pego uma seringa de 50 e eu uso, às vezes, 3 seringas de 50 para fazer o mesmo paciente. Eu boto 20, 20 e 20. E aí, o que que acontece? Eu trabalho 20 unidades, troco de seringa, eu não perdi o corte da minha agulha. Então, a agulha consegue trabalhar o meu paciente completo. Combinado? Então eu gosto muito dessas seringas porque elas têm baixo custo, elas são fáceis de manusear e você não perde nada de toxina. Fechou? Próximo módulo eu vou falar de Dispor para você e por que que eu acho que ele é tão diferentão.